O sol ainda nem havia nascido completamente quando Mateus correu pelas ruas molhadas de São Paulo, equilibrando o capacete na mão e o coração acelerado. Era mais um dia comum de trabalho, ou pelo menos parecia ser. O trânsito estava pesado, e ele já sabia que chegaria alguns minutos atrasado. Mas o destino parou de repente, bem na esquina da Avenida Paulista. Uma mulher grávida cambaleou, levou a mão ao peito e caiu no chão. Sem pensar duas vezes, Mateus correu até ela. Ajudou a apoiá-la, pediu socorro, tentou manter a calma enquanto ligava para uma ambulância. O suor escorria pelo rosto, misturado com a poeira e o sangue que manchava sua camisa. Ele segurava a mão da mulher, tentando mantê-la consciente. Ela mal conseguia falar, apenas sussurrou um obrigada antes de ser levada às pressas pelos paramédicos. Mateus ficou parado na calçada, com o coração apertado, e não sabia o nome dela, nem o que havia acontecido depois. Quando chegou à empresa, quase uma hora atrasado, ainda ofegante, encontrou o chefe, Renato, esperando na portaria. O olhar frio do homem cortou-o como faca. De novo atrasado, Mateus? Quantas chances você quer desperdiçar? Mateus tentou explicar, mas Renato interrompeu com um gesto impaciente. Os colegas observavam em silêncio. Você sempre tem uma desculpa. Quer saber? E está demitido. O silêncio foi pesado. Ninguém disse nada. A camisa suja de sangue parecia um lembrete cruel de que a bondade, às vezes, custa caro demais. Mateus recolheu suas coisas, sentindo o peso da humilhação e o medo do amanhã. Do lado de fora, enquanto caminhava pela rua, o som distante de sirenes se misturava ao barulho da cidade. Ele olhou para o céu cinzento e pensou na mulher que salvara. Sem saber, aquele encontro fugaz acabaria mudando toda a sua vida. Mateus voltou para casa naquela noite tentando esconder o desespero que o consumia. No pequeno apartamento de 2 cômodos, a filha de 8 anos, Lara, o esperava com um sorriso e um desenho nas mãos. Olha, pai. Fiz um cartaz para você e funcionário do mês. Disse ela, orgulhosa, mostrando o papel colorido. O coração de Mateus apertou. Ele forçou um sorriso e a abraçou com força. Ficou lindo, meu amor, lindo demais. Naquela mesma noite, depois que Lara dormiu, ele sentou-se à mesa da cozinha, cercado por contas atrasadas. A luz fraca do abajur mostrava a pilha de boletos vencidos. O aluguel já estava 2 meses atrasado, e o dono do imóvel, seu Ademar, havia prometido despejá-lo se o pagamento não chegasse até o fim da semana. Os dias seguintes foram uma luta silenciosa. Mateus fazia pequenos bicos e entregas informais, concertos, o que aparecesse. Evitava atender o telefone, temendo mais cobranças. Júlio, um antigo colega de trabalho, o encontrou por acaso em um posto de gasolina. Cara, eu queria te ajudar, mas se o Renato descobrir, eu tô na rua também. Disse Júlio, com culpa nos olhos. Mateus apenas assentiu. Ele sabia como o medo fazia os homens calarem. Naquela noite, enquanto preparava o jantar simples em arroz, ovo e esperança, e Mateus ligou a televisão. Uma reportagem mostrava uma mulher elegante descendo de um carro preto, cercada por seguranças. O nome apareceu na tela: Isabela Moura, empresária e fundadora do grupo Moura Tech. Ele congelou. O rosto dela era o mesmo da mulher que havia desmaiado na rua, e a mesma que ele salvara naquele dia. O coração de Mateus disparou.
A mulher por quem ele perderá o emprego era, na verdade, a dona da empresa que o havia demitido. E ela nem fazia ideia de quem ele era. A madrugada estava fria e silenciosa quando Mateus acordou com o som sufocado da tosse de Lara. Ela tentava respirar, mas o chiado no peito a fazia chorar de dor. Desesperado, ele pegou a filha nos braços e saiu correndo pelas ruas quase desertas de São Paulo até o hospital público mais próximo. No pronto-socorro, o ar cheirava a desinfetante e ansiedade. Ele esperou em uma fila longa, o rosto marcado pela preocupação. Lara tremia, agarrada ao seu casaco. Depois de longos minutos, uma enfermeira finalmente os levou para uma sala de nebulização. Enquanto a filha recebia o tratamento, Mateus observava os corredores e se perguntava quantas pessoas ali também lutavam sozinhas, tentando salvar quem amavam com o pouco que tinham. Do outro lado do corredor, uma mulher elegante, acompanhada de um médico particular e 2 seguranças discretos, chamava atenção. Era impossível não notá-la. Quando ela virou o rosto, o tempo pareceu parar e era Isabela Moura. A mesma mulher que ele havia salvado semanas antes. Mateus ficou imóvel, sem saber se devia se aproximar. Mas o olhar de Isabela o encontrou primeiro. Um brilho de surpresa e culpa tomou conta do rosto dela. Você, ela sussurrou, andando em direção a ele. Você me ajudou naquele dia, não foi? Mateus apenas assentiu, sem saber o que dizer. Ela olhou para Lara, ainda tossindo, e a expressão em seu rosto mudou de imediato e havia compaixão ali. Antes que pudesse continuar, um homem alto, de terno escuro, apareceu atrás dela. Isabela, o que está fazendo? Disse com um tom autoritário. Era Gustavo, o ex-marido. Ele a segurou pelo braço e lançou a Mateus um olhar frio. Vamos embora. Isso aqui não é lugar para você. Isabela tentou protestar, mas foi levada para fora. Mateus ficou parado, com Lara dormindo em seus braços, sentindo que algo muito maior estava começando e que, de alguma forma, o destino ainda não tinha terminado que começara entre eles. Nos dias que se seguiram ao reencontro no hospital, Isabela não conseguiu tirar a imagem de Mateus e da pequena Lara da cabeça. Algo nela havia mudado. A lembrança da camisa suja de sangue, do olhar cansado e da filha ofegante no colo do pai solitário a perseguia até nos sonhos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu culpa, e uma culpa real, que doía mais do que qualquer ameaça de Gustavo. Discretamente, ela começou a investigar o que realmente havia acontecido na empresa. Pediu ao assistente de confiança, Cláudio, para recuperar os registros de RH e os relatórios arquivados próximos à data da demissão de Mateus. O que encontrou a deixou em choque. Muitos documentos estavam faltando, especialmente relatórios de funcionários mais antigos, em todos com histórico exemplar. Entre eles, um chamava atenção em relatório de integridade operacional, por Mateus Alves. O arquivo constava como extraviado por Renato, o chefe direto de Mateus. Curiosa, Isabela pediu acesso ao backup interno e, após horas vasculhando o sistema, descobriu uma cópia salva em um servidor oculto. Quando abriu o arquivo, o conteúdo a fez gelar. Mateus havia denunciado um esquema de superfaturamento e desvio de recursos dentro da área de logística, e justamente o setor controlado por Renato e supervisionado, até pouco tempo antes, por Gustavo. A demissão dele não tinha sido por atraso, tinha sido para silenciar quem falava a verdade. Isabela fechou o laptop com as mãos trêmulas. O peso da verdade caía sobre ela como uma tempestade. Ela queria agir, corrigir o erro,
mas sabia o quanto Gustavo ainda influenciava o conselho da empresa. Se ela se movesse sem provas sólidas, poderia perder tudo, e inclusive a segurança do bebê que carregava. Mas enquanto olhava pela janela do escritório, observando a cidade abaixo, uma certeza crescia dentro dela: o homem que havia salvado sua vida era o mesmo que havia sido destruído por sua empresa. E ela não podia continuar calada. As semanas passaram lentamente, e Mateus já não sabia mais o que era dormir uma noite inteira. Com o dinheiro acabando e o aluguel atrasado, ele aceitou um trabalho noturno como segurança em um galpão industrial na periferia. O pagamento era pouco, mas o suficiente para garantir comida e alguns remédios para Lara. O galpão era escuro, silencioso e cheio de sombras. Durante as madrugadas, ele caminhava entre os corredores frios, tentando afastar os pensamentos sobre o futuro. Às vezes, levava Lara consigo e a deixava dormindo em uma pequena sala improvisada, coberta com o casaco dele. Era o único jeito de não deixá-la sozinha em casa. Certa noite, tudo mudou. Um dos supervisores apareceu de surpresa e anunciou que algumas caixas haviam desaparecido do estoque. O olhar dele parou imediatamente em Mateus. Você é o novo, não é? Coincidência demais, disse o homem, com um sorriso de desdém. Mateus tentou se defender, explicou que havia passado toda a noite patrulhando o local, mas ninguém quis ouvir. O rádio tocou. Chamem a polícia. Em poucos minutos, 2 viaturas chegaram, as luzes azuis cortando a escuridão. Lara acordou assustada e correu até o pai, agarrando-se à perna dele. Pai, o que está acontecendo? Ela perguntou, com a voz trêmula. Mateus abaixou-se e tentou sorrir. Nada, meu amor. Fica calma. Os policiais começaram a revistar suas coisas. Encontraram uma chave inglesa e um lanche embrulhado em papel, e era tudo o que ele tinha. Ainda assim, o supervisor insistia que ele era o culpado. Do outro lado da rua, dentro de um carro, Isabela observava tudo em silêncio. Ela havia rastreado o endereço dele após dias de incerteza, querendo saber como estava. Ao ver Mateus sendo tratado como criminoso, algo dentro dela se quebrou. Lágrimas escorriam discretamente quando ela murmurou: Isso foi culpa minha. Naquela noite, Isabela decidiu que não ficaria mais em silêncio. Ela enfrentaria Renato, Gustavo, e quem mais fosse necessário, para devolver a dignidade ao homem que o mundo havia injustiçado. Na manhã seguinte, Isabela chegou à sede da empresa antes de todos. O prédio espelhado refletia o céu nublado, como se pressentisse a tempestade que estava por vir. Ela caminhou pelos corredores com passos firmes, embora o coração batesse acelerado. Tinha passado a noite inteira revisando cada documento, cada prova. Não havia mais espaço para medo. Convocou uma reunião extraordinária com o Conselho Administrativo. À mesa oval, os diretores se entreolhavam em silêncio, enquanto Renato, confiante, cruzava os braços e sorria de canto. Posso saber o motivo dessa urgência, Isabela? Temos negócios mais importantes do que dramas pessoais, ironizou ele. Isabela manteve a calma. Abriu a pasta diante dela e espalhou os relatórios impressos, gravações de e-mails internos e registros de contabilidade adulterados. Aqui estão as provas de que você desviou recursos, apagou relatórios de funcionários honestos e usou o medo para controlar o setor de logística, disse, olhando diretamente nos olhos de Renato. O homem empalideceu. Mentira. Tudo isso foi manipulado, gritou.
Mas antes que ele pudesse continuar, Júlio entrou na sala. Nervoso, com as mãos tremendo, colocou um pendrive sobre a mesa. Eu vi tudo. Fui cúmplice por medo. Mas Mateus não merecia o que fizeram com ele. O silêncio que se seguiu foi cortante. Alguns diretores cochichavam entre si, outros olhavam para Renato, incrédulos. Foi então que a porta se abriu bruscamente, e Gustavo entrou, o olhar gelado e calculista. Basta! Isabela, todos sabemos que você está sob muita pressão. Essa gravidez está te deixando emocionalmente instável. As palavras ecoaram pela sala, e o ar pareceu congelar. Parte do conselho baixou os olhos, hesitante. A outra metade observava Isabela, esperando sua reação. Ela respirou fundo, sentindo o bebê se mexer dentro de si, como um lembrete de força. Se defender a verdade for sinal de estabilidade, então que assim seja. Mas hoje, a máscara de todos vocês vai cair. Renato engoliu em seco, e Gustavo percebeu, pela primeira vez, que Isabela não estava mais sob seu controle. O equilíbrio de poder começava a ruir e a guerra, enfim, havia começado. O telefone de Mateus tocou numa manhã chuvosa. Do outro lado da linha, uma voz formal pediu que ele comparecesse à sede da Mouratec para prestar esclarecimentos sobre um assunto interno. Por um instante, ele pensou que fosse um engano. Desde a demissão, jamais imaginou voltar àquele prédio. Mas algo na voz da secretária o convenceu de que deveria ir. Chegou horas depois, com o coração disparado e as mãos suando. As paredes frias do saguão pareciam ainda mais imponentes do que antes. Os seguranças o conduziram até o auditório, onde uma reunião extraordinária estava prestes a começar. Ele viu rostos conhecidos e alguns desviaram o olhar, outros o encararam com curiosidade. No centro da sala, Isabela Moura estava em pé, serena, mas com uma firmeza que fazia o ar vibrar. Senhores, antes de qualquer decisão, quero que conheçam um homem, começou ela, apontando discretamente para Mateus. Ele foi demitido injustamente depois de salvar a vida de uma mulher, e uma mulher que estava grávida, e que, ironicamente, era eu. Um murmúrio percorreu a sala. Mateus abaixou os olhos, atordoado. Isabela continuou, colocando sobre a mesa um pendrive. Dentro deste arquivo está o relatório que ele escreveu e que desapareceu misteriosamente. Um documento que expõe o desvio de recursos e a manipulação dentro do setor de logística. O telão acendeu, projetando o conteúdo. Os números, as assinaturas, os e-mails falsificados, em tudo. Renato empalideceu, tentando interromper. Isso é uma farsa. Essa mulher está fora de si. Gritou, levantando-se. Mais dois seguranças já se aproximavam. Isabela levantou a voz, firme. Não, Renato. A farsa acabou. Você roubou, mentiu e destruiu vidas. Inclusive a de um pai que só queria trabalhar honestamente. Gustavo tentou intervir, mas a atenção já não estava mais nele. Os diretores se levantaram, chocados, enquanto Renato tentava escapar pelo corredor. A segurança o deteve diante de todos. Mateus observava tudo em silêncio, o coração pesado. Pela primeira vez, alguém o defendia, e a verdade, enfim, começava a libertá-lo. Alguns dias depois do confronto que abalou a Mouratec, a empresa parecia respirar um ar diferente. Funcionários que antes andavam cabisbaixos agora se cumprimentavam nos corredores com sorrisos tímidos,
como se tivessem finalmente saído de um longo pesadelo. No centro de tudo isso, estava Mateus, chamado novamente à sala de diretoria. Dessa vez, o clima era outro. Isabela o recebeu de pé, com um sorriso cansado, mas sincero. Mateus, eu li cada linha do seu relatório. Você não apenas salvou minha vida, salvou também a alma dessa empresa. Ela respirou fundo, as mãos apoiadas sobre a mesa. Quero que volte. Mas não como entregador. A partir de hoje, você é o novo gerente de operações. Mateus ficou sem palavras. Os olhos se encheram de lágrimas, mas ele conseguiu apenas murmurar: obrigado, por acreditar em mim. Enquanto ele assinava o novo contrato, Isabela observava em silêncio. Havia orgulho e gratidão em seu olhar, e também uma serenidade que há meses não sentia. A partir daquele dia, decidiu afastar-se temporariamente do comando da empresa. Queria cuidar da gravidez, e mais do que isso, reconectar-se com a mulher que fora antes do poder e das pressões. Na semana seguinte, Isabela foi visitar Lara. Chegou ao pequeno apartamento com uma sacola cheia de brinquedos e livros. Lara, tímida, a observou por trás da porta. Oi, princesa. Posso entrar? Perguntou Isabela, com um sorriso gentil. Em poucos minutos, o quarto se encheu de risadas. Lara mostrava seus desenhos, enquanto Isabela escutava atentamente, encantada com a pureza da menina. Mateus, observando da cozinha, sentiu algo inesperado, paz. Antes de ir embora, Isabela se virou para ele. Eu causei muita dor, Mateus. Mas quero tentar reparar o que posso. Ele assentiu, emocionado. Às vezes, o perdão começa com um simples gesto, como esse. Naquela tarde silenciosa, entre brinquedos espalhados e sorrisos tímidos, nascia um laço novo, e não de culpa, mas de humanidade e esperança. A madrugada estava silenciosa quando o telefone de Mateus tocou. Era Cláudio, o assistente de Isabela, com a voz trêmula. Mateus, a doutora Isabela entrou em trabalho de parto. Muito antes do esperado. Sem pensar duas vezes, ele pegou o casaco e correu para o hospital. A chuva caía forte, e as luzes da cidade piscavam como reflexos de urgência. Quando chegou, Isabela já estava em uma maca, pálida, cercada por médicos e enfermeiras. Sozinha. Nenhum familiar havia aparecido, e nem Gustavo, nem alguém do conselho. Apenas o eco frio dos corredores acompanhava o som dos monitores cardíacos. Mateus ficou ao lado dela, segurando sua mão. Respira, vai dar tudo certo, dizia, tentando esconder o medo. Ela o olhou, exausta, e murmurou: obrigada, por não me deixar sozinha. Horas depois, o choro de um bebê ecoou pela sala. Era uma menina, e frágil, pequena, mas viva. Isabela chorou em silêncio, e Mateus sorriu, aliviado. Enquanto isso, fora dali, Gustavo se aproveitava da ausência dela para tentar reassumir o controle da Moratec. Convocou uma reunião de emergência e espalhou o boato de que Isabela estava incapacitada para administrar. O plano parecia funcionar e até Júlio aparecer com uma pasta nas mãos. Dentro, estavam os novos documentos recuperados por Mateus e a versão completa do relatório original. Ali, estava a verdade que todos temiam, e Gustavo também estava envolvido nos esquemas de corrupção que desviavam milhões da empresa. O conselho ficou em choque. Júlio e Mateus, juntos,
apresentaram as provas legais que protegiam Isabela e impediam qualquer tentativa de golpe. Em poucas horas, Gustavo foi formalmente afastado, investigado e proibido de se aproximar da empresa. No hospital, quando Isabela acordou e viu Mateus segurando sua filha recém-nascida nos braços, o mundo pareceu se acalmar. Ela é forte, como a mãe dela, ele disse, sorrindo. E naquele instante, entre lágrimas e sorrisos, a esperança começou a renascer. Meses se passaram desde aquela noite no hospital. Amor até que havia se transformado, e não apenas em números e estrutura, mas em alma. A corrupção fora extirpada, os funcionários andavam com um novo orgulho, e um sentimento de humanidade parecia ter renascido nos corredores da empresa. Naquela manhã ensolarada, as portas de vidro se abriram lentamente. Isabela Moura entrou com o bebê nos braços, envolto em uma manta clara. O murmúrio dos funcionários encheu o saguão. Havia respeito em cada olhar, e uma emoção silenciosa que dispensava palavras. Ao lado dela, Mateus, agora de terno simples, mas com postura firme, caminhava com serenidade. No auditório principal, todos aguardavam o pronunciamento. Isabela subiu ao palco, olhou para o público e respirou fundo antes de falar. Há alguns meses, eu aprendi que o sucesso de uma empresa não está apenas em seus lucros, mas em como ela trata as pessoas que a constroem. Fez uma pausa, segurando o microfone com uma das mãos, enquanto a outra embalava a filha. Por isso, hoje anuncio o início do programa Cuidar, criado para oferecer apoio financeiro e psicológico a pais e mães solteiros. Esse projeto nasceu da história de um homem que me ensinou o verdadeiro significado de dignidade. Os olhares se voltaram para Mateus, que abaixou a cabeça, emocionado. O auditório o aplaudiu de pé. Mais tarde, na sala da diretoria, o clima era diferente, em leve, quase familiar. Lara brincava no tapete com o bebê de Isabela, rindo, trocando brinquedos coloridos. O som das risadas infantis enchia o espaço antes tão frio. Mateus observava a cena, o coração apertado em gratidão. Tudo o que havia perdido, e o emprego, a dignidade, a esperança, e agora renascia de forma ainda mais bonita. Isabela se aproximou, sorrindo. Sabe, Mateus, talvez o destino só tenha nos atrasado um pouco para nos colocar no caminho certo. Ele olhou para ela, com os olhos marejados. Talvez o atraso tenha sido, na verdade, o nosso começo. E ali, entre risos, afeto e novos planos, a vida seguia, e não como antes, mas melhor, guiada pela coragem, pela bondade e por um recomeço cheio de esperança e dignidade.